ler mais uma vez o texto que iremos meditar nesta manhã. Mateus 5, 38 ao 42. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 38 ao 42, Sermão da Montanha. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a capa. E quem te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não te vires as costas. Hoje, pelo menos eu estou, nesse ano de 2021, é o meu primeiro dia adorando ao Senhor no templo. Acho que muitos irmãos, hoje é o primeiro culto. E eu dou graças a Deus pela confiança do pastor Diogo ter me concedido este privilégio de estar aqui para falar a palavra de Deus. Quero expressar a minha alegria de estar hoje aqui com vocês, cultuando a Deus. No versículo de número 38, ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Parece que Jesus está, naquele momento, modificando alguma coisa para o povo. Vejam bem que Jesus estava falando para os judeus cristãos que haviam se convertido. E ele disse: ouviste o que foi dito, dente por dente e olho por olho. Quando há uma mudança, alguém chega na igreja, por exemplo, se aqui na igreja presbiteriana mudar alguma coisa, parece ser um choque. E eu acredito que Jesus, naquele momento, ele estava dizendo aquilo e abrindo um diálogo com os cristãos. E aí ele diz: agora não é mais assim. Então alguém poderia interrogar e dizer: então, se uma pessoa muito forte bater em mim, ou furar o meu olho, ou arrancar o meu dente, eu não vou mais poder me vingar? E aí Jesus diz: não. E então eu entendo que nesse momento Jesus abre um diálogo com aqueles irmãos que estavam ali atentos para ouvir Jesus falou. Então, ele prossegue a sua fala e dizendo: eu, porém, vos digo. Vejam só, ele disse: agora não é mais dente por dente e olho por olho. Eu, porém, vos digo. Agora ele estava introduzindo para os cristãos. Vou beber uma águazinha aqui. E ele estava introduzindo uma novidade, um novo modelo para que as pessoas tivessem, daquele dia em diante, modificado aquilo da vingança. Ele estava, então, estava levando por terra a vingança. Não haveria mais vingança. E aí ele vai, e no versículo 39, ele diz: eu, porém, vos digo
que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente pode entender literalmente que seria a pessoa meter a mão na cara do outro. Mas a gente sabe que Jesus estava falando de algo mais. Não era só isso, era algo mais. Jesus estava dizendo para aqueles cristãos: olha, os fracos, eles fazem coisas e eles afrontam os fortes. Quando alguém faz uma grosseria com outra pessoa, é porque ele é fraco. Então Jesus estava dando uma mensagem da gente suportar as falhas dos outros. Era isso que Jesus estava falando. Quando você perdoa alguém, quando alguém bate em você que você perdoa, você está dando uma demonstração de grandeza de um cristão que perdoa. Nós falamos muito, eu digo por mim, de perdão, de amor, de compreensão, mas muitas vezes, na hora da realidade, muitos fogem. Suponhamos que alguém tenha batido forte em você. E agora nós nos deparamos com um texto que diz que se você estiver na graça, você vai suportar. Aquilo não vale nada, porque o seu nome está escrito no livro da vida. A salvação, ela é superior a tudo isso. Suportar as falhas uns dos outros não é uma tarefa fácil. Às vezes nós ficamos chocados e não queremos aceitar, porque parece ser uma natureza humana. Todo mundo sabe que nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a carnal. E às vezes essa natureza carnal, ela vence a espiritual. E aí você que veio hoje, o primeiro culto da semana, do ano, você pode dizer: hoje eu esperava algo diferente. Mas eu estou falando isso, sabe, irmãos, porque nesse final de ano, tanto eu como todos vocês, creio sem exceção, receberam mensagens extraordinárias. Umas que não foi você que escreveu, foi outras pessoas, mas você achou tão bonita que você resolveu encaminhar aquela mensagem para alguém que você ama, que você gosta, que você admira, e aí você encaminhou aquela mensagem. Eu, como vocês, recebi várias mensagens dessas. Eu não acho que seja errado, mas talvez a gente possa ser maior do que isso, ser mais concreto, ser mais objetivo, porque falar aquilo que a gente não vive, você cria um conflito dentro de você mesmo. Quando nós queremos demonstrar às outras pessoas aquilo que nós não somos.
Imagina se Jesus chegasse hoje e dissesse, assim como ele mudou essa lei, ele transformou, Jesus transformou o mundo, a partir de Jesus tudo mudou, foi uma nova aliança, e aqui ele estava dando as instruções, ele mesmo falando, olha, daqui para frente vai ser assim. Imagina se Jesus chegasse hoje e dissesse, olha aí, irmão, pastor José Gomes, você não vai mais usar o celular. O que será que eu iria fazer? As mensagens bonitas eu não iria mais receber, a comunicação com o mundo inteiro, eu recebi mensagens de pessoas esse final de ano, estavam na Europa, estavam não sei aonde, mandou mensagens para mim. E como vai ser sem o celular? Imagina se Jesus modifica isso aí para nós. Talvez quando ele disse, olha, não haverá mais vingança, tenha sido um choque muito grande. E aí ele continua dando as instruções que nós devemos valorizar mais o nosso nome escrito no livro da vida do que uma vingança. Vamos compreender mais esse início de ano. Quantos planos todos nós fizemos? Olha, 2021 eu vou fazer uma dieta, eu vou para a academia, eu vou caminhar, eu vou ser mais presente nos cultos. A gente fez uma série de projetos, assim como eu creio, todos vocês fizeram isto. Mas, talvez a gente precise pegar essa mensagem, não do celular, mas uma mensagem do próprio Jesus, e a gente começar a olhar, aqui está dizendo que eu não posso me vingar, aqui está dizendo que eu devo compreender melhor os mais fracos, aqui está dizendo que eu devo ser mais coerente, porque você não recebeu nenhuma mensagem, nem eu e nem você recebeu, tenho certeza, alguém dizendo, olha, vamos em 2021 ser mais perdoador, mais coerente, vamos contribuir mais, vamos evangelizar mais, vamos testemunhar mais. Com certeza essa mensagem não chegou no seu celular, mas ela chegou nesta manhã, para mim e para você. E ele continua. Quando ele abriu o diálogo, ele disse, olha, não tem mais vingança. Aí as pessoas naturalmente ficaram uns, e agora como é que vai ser? E ele começa falando, se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite levar também a tua capa. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na teologia, né, como a gente diz, e vejam só, a lei dizia o seguinte, se alguém fosse o juiz, condenasse alguém, e a única coisa que ele tivesse fosse a roupa do corpo, o juiz podia condenar que ele desse a túnica. A túnica era uma roupa simples, como uma camisa simples, uma camiseta, e a capa não, a capa era uma vestimenta maior, de mangas compridas, com bolso, era aquela, todo mundo sabe o que é uma capa. E aí, alguém deve ter interrogado Jesus por conta disso, e ele disse, não só a túnica, mas também a capa. Então, Jesus ia sempre além.
sempre conduzindo o povo a algo mais. Era isso que Jesus estava fazendo lá no Sermão da Montanha. Você quer ser um teólogo? Leia o Sermão da Montanha. Eu nunca vi um sermão tão grande, o maior sermão que já existiu na terra foi o Sermão da Montanha. Então, ele sempre estava conduzindo a todos nós para que a gente fosse sempre mais. Se a tua justiça não exceder a do escriba e do fariseu, serás. Está vendo? Então a nossa justiça precisa se exceder a dos escribas e dos fariseus. Talvez eu pudesse dizer para vocês, a nossa justiça precisa exceder a desse mundo em trevas que aí está. E nós precisamos ser a luz. Ele falou isso no Sermão da Montanha. No versículo de número 41, precisa dizer que quando Jesus veio, existia mais de 400 leis. Essa lei da túnica e da capa não estava na lei de Moisés, mas uma lei criada pelos próprios homens. Então, por isso que eles aplicavam, e os escribas e os fariseus estudavam a lei de dia e de noite. Mas quando Jesus chegou, eles eram tão sábios, eles conheciam tanto a lei, mas Jesus chegou para eles e disse: vocês são sepulcros caiados, limpos por fora, mas podres por dentro. Mas eles conheciam a lei, mas não tinham testemunho como um homem de Deus. E quem tem a obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E a gente vai olhando o que Jesus estava falando para aquele povo. Quando ele abre esse diálogo, dizendo, olha, a vingança, talvez tenha havido alguma reclamação de alguém. Ele ouviu, porque era nos tempos de guerra, quando o exército ia se deslocar para uma guerra, então tinha muita coisa para levar. Vocês vejam que o texto diz, quando alguém é obrigado. Nosso país é um país democrático e pouquíssimas coisas nós somos obrigados. Somos obrigados a servir o exército, o rapaz quando completa 18 anos, a moça, a mulher já não está com essa obrigação. Somos obrigados a votar, tem algumas coisas que, mas muito pouco, é diferente de países que não é o nosso, ou outros países que têm uma lista de obrigação, nós não queremos aqui citar, mas o nosso país é um país muito, muito livre, a gente quase não é obrigado a nada. Então, quem era que podia obrigar alguém a caminhar? Era uma autoridade, por exemplo, o exército chegava, pegava um jovem na rua, disse, olha, você vai ajudar a levar as coisas para a guerra. Então ele ia conduzindo um cavalo, uma carroça, ele ia levando alguma coisa, então ele era obrigado a participar daquilo ali. E parece ter havido, como disse, uma reclamação, e aí Jesus chega e diz, faça isso com alegria, porque é a sua nação. A gente deve pensar, nós como povo, os cristãos, quando às vezes eu escuto um escândalo de alguém de outra denominação, eu fico triste, porque aquilo não atinge, talvez a gente possa pensar e dizer, olha, esse escândalo aí não atingiu a minha igreja, mas atinge, porque nós somos cristãos,
Nós somos evangélicos. O cristianismo está dividido em 3 partes, que é os evangélicos, o catolicismo romano, e os espíritas também estão catalogados nas estatísticas como cristãos. E aí os evangélicos, foi um evangélico que fez isso. Aí há uma conotação, porque nós somos hoje 20%, 30% da população do Brasil é evangélica. Então, Jesus estava dizendo, olha, você deve amar a sua nação, você está prestando um serviço. Então, se o exército te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Se te obrigar a trabalhar na guerra, faça isso com alegria, com prazer. Eu estou contribuindo para a minha nação. Foi isso que Jesus falou, simples. Então, irmãos, Jesus começa a mandar essa mensagem nesta manhã para mim e para você. Esse é o caminho. Quando nós pegamos este microfone e começamos a falar, se tem alguém aqui que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, então a gente está falando aqui para que essa pessoa seja tocada e ele resolva passar, aceitar essa vida cristã. E para aqueles que já são evangélicos, como eu, eu tenho mais tempo de evangelho do que a idade do pastor de vocês, então para a gente se aproximar mais de Deus, a gente nunca chega à plena vontade de Deus, a gente nunca se aproxima, sempre é uma distância muito grande. Quem se aproximou muito de Deus foi Enoque e foi levado. Então, irmãos, nós precisamos sempre estar nos aproximando mais de Deus. Mas aquela mensagem do celular, dizendo que você é bonito, que você é isso, elogiando, às vezes o elogio não é verdadeiro, lhe deixa talvez até empolgado, mas essa mensagem de hoje, talvez ela seja chata, exigente, mas não foi eu que escrevi isso, foi Jesus. Então, se foi Jesus que escreveu, merece a gente estar sempre refletindo. Vamos ver. E por fim, o último versículo diz: dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Jesus agora ele começa a falar de uma coisa chamada ação social. Às vezes eu fico pensando que, eu estou olhando aqui, tem algumas cabecinhas brancas, né? Quando eu era menino, lá no Siridó, o meu pai, ele não era uma pessoa, ele não era rico, mas também não era muito pobre, ele era fazendeiro, mas quando eu começo a me lembrar, mesmo meu pai tendo terra e gado, mas era muito difícil. Era muito difícil. A gente só comia carne no domingo, quando meu pai ia na feira, ou quando a minha mãe matava uma galinha, uma coisa assim. Os trabalhadores tinham as roupas remendadas. Hoje é moda. Se alguém que viveu aquela miséria,
aquela falta de roupa, de pão, de tudo naquela época, talvez ele não vestisse uma calça rasgada. É uma moda, alguém acha bonito, mas quando eu vejo, que eu me lembro daquele tempo lá atrás, eu fico pensando, talvez essa pessoa não saiba o que significa isso. Então, quando a gente vê alguém, todos os dias, as pessoas me pedem. E eu tenho certeza que eu sou falho nisso aí. Apesar de eu estar sempre, eles já me conhecem, porque eu moro aqui pertinho e tem o sinal, e ali tem muita gente pedindo. E quando eles veem meu carro, eles já gritam, pastor. E aí isso, eu não sei quem foi que disse a eles, e eu fico sempre dando uma moedazinha, uma coisa, mas sei que a gente podia fazer mais. Então a ação social, o Brasil melhorou do tempo que eu nasci. Eu me lembro que em 58 houve uma seca e muita gente ficou dias sem alimentação. Então hoje eu digo a você, tem gente próximo a nós que está precisando de ajuda. E nós parece pensarmos assim, porque não vai trabalhar. Ele quer dinheiro para beber cachaça. Eu, olhando a Bíblia, eu converso muito com o pastor Diogo, eu tenho aprendido muito com ele, e eu não vi nenhuma vez o Senhor Jesus, ele recriminando alguém. O seu tesoureiro era desonesto, mas ele nunca tirou ele da tesouraria. Quantas pessoas que fazem coisas erradas, mas Jesus sempre não estava mostrando o erro das pessoas, mas sim a grandeza do reino. Se nós olharmos mais para essa grandeza que é o reino de Deus, talvez a gente seja melhor. O mundo olha para nós, para mim, para você, como uma luz. E nós precisamos ser essa luz. Então, quando Jesus disse, olha, eu não sei se aqui alguém presenciou uma pessoa tomando uma colher de café emprestada. Eu não vou nem mandar levantar a mão, porque pode ser que é uma igreja de jovens, não tenha visto isso. Mas eu vi. Então, talvez tenha alguém perto de você, precisando de ajuda. Então, Jesus falou da ação social que cada um de nós deve exercer. Não só hoje, mas procurar sempre exercer a ação social. Mas eu declaro a vocês que eu preciso melhorar. Talvez esse ano de 2021, a mensagem seja essa. Vamos ajudar mais aqueles que estão precisando. Às vezes tem pessoas que não estão precisando de comida, mas está precisando de um sorriso. Outro dia, eu entrei numa dificuldade há uns tempos atrás, e eu olhei para todos os lados, para ver se eu encontrava alguém que eu conhecesse, que eu pudesse conversar com ele. E eu não achei.
Parece assim que, mas então você não tem amigos? Tenho. Mas os meus amigos, que eu podia conversar com eles, eles morreram. Eu tinha 4 amigos que eu podia conversar. Um mataram, outro morreu de um acidente, outro morreu de infarto, todos, só um que era mais velho do que eu. E o outro morreu de um acidente vascular. Então, tem hora que você procura assim e diz: a quem eu vou compartilhar esse problema? Então, por que você que está aqui na igreja, talvez você tenha o seu pastor, o pastor Diogo, um homem de Deus, sincero, honesto. Estou dizendo que ele é honesto porque todas as finanças da igreja passam na minha mão e eu tenho autoridade de dizer que ele é honesto. Mas eu, como pastor, eu não achei com quem conversar. Aí alguém pode dizer assim, aí eu chego hoje aqui na igreja, esse paletó, você já conhece, eu só tenho esse, tem um preto, mas eu não gosto de roupa preta, né? Esse aqui, não estou pedindo paletó a vocês, não. Eu só estou dizendo. Talvez vocês olhem para mim e dizem, rapaz, o irmão Zé Gomes está com uma camisa branca, uma gravata vermelha, um sapato bonito. Mas eu também passo problemas, porque eu sou normal como vocês. Às vezes engancha. Final de ano agora, o pastor Diogo sabe, deram uma paulada na minha cabeça grande. Mas aí quando eu olho aqui, esse sermão, aí eu digo, eu tenho a opção de orar por ele ou ser contrário a Jesus e querer a vingança. Então, irmãos, a mensagem de Jesus lá no Sermão da Montanha não foi nada agradável. Ele atropelou tudo que os judeus pensavam e viviam e as leis para nos mostrar um novo horizonte. Algo grande, maravilhoso. Assim como a terra é pequenininha e o sol, eu estou falando isso porque tem muitos estudantes aqui, que é mais de 1 milhão de vezes maior do que a terra, assim somos nós, diante de Deus, pequenininhos, menor do que uma formiga, mas nós temos a oportunidade de olhar e ver uma grandeza à nossa frente, que é o reino de Deus. Foi um glória a Deus tão fraco, mas eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês esta manhã, cultuando ao nosso Deus. Que a bênção do Senhor nunca se afaste de vocês e que essa mensagem, não do celular, mas de Jesus, possa fazer efeito nos vossos corações, inclusive no meu. Muito obrigado a todos.